O início de temporada do Internacional claramente não é dos melhores. Além da busca por reforços, que está muito complicada no momento, dentro de campo o time tem tido um desempenho questionável, a ponto de não conseguir resultados positivos. E o empate contra o Caxias em casa estourou a paciência do torcedor também neste sentido. O técnico Mano Menezes, inclusive, tem demonstrado algumas mudanças de rota. Inclusive, em um caso específico, ele mostra e dá indícios de que voltou atrás sobre algumas definições ou se arrependeu de algumas coisas ditas. Mano, após o jogo contra o Avenida, falou sim em falta de doação de alguns jogadores. E agora diz que não falou aquilo, tenta voltar atrás. A gente explica essa mudança de postura do Mano, essa mudança de entendimento e a preocupação atual no ambiente colorado, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E eu quero falar sobre o momento do Inter nesse pós-empate contra a equipe do Caxias, que obviamente não é dos melhores momentos, tá? Eu relatei, inclusive, no Diário do Inter KTO de ontem, que o que eu acompanhei no vestiário do Internacional foi um ambiente de tensão, um ambiente de preocupação. E, obviamente, um ambiente que é passado também da arquibancada para o time. A torcida do Internacional ficou insatisfeita com esse início de Campeonato Gaúcho. Vaiou o time na partida contra o Caxias e inclusive fez protestos ao presidente Alessandro Barcelos no decorrer da partida. E o pós-jogo, a repercussão piorou isto ainda, com a entrevista do Felipe Becker, que não foi uma boa entrevista, com a fala do Mano e as explicações que não convenceram tanto assim o torcedor. E uma das amostras de que existe uma preocupação, existe uma tentativa de corrigir rumos, é a postura do técnico Mano Menezes em uma pauta específica. E uma mudança de postura do técnico Mano Menezes que já vem de algumas semanas e que ficou clara na entrevista coletiva de quarta-feira. O repórter Lucas Dias, da Rádio Bandeirantes, foi questionar o Mano, foi fazer uma pergunta com base naquela declaração do Mano Menezes após o jogo contra o Avenida, onde ele fez sim algumas críticas a alguns jogadores. Vamos colocar o diálogo do Mano com o Lucas Dias aí. Você disse depois do empate lá contra o Avenida, em Santa Cruz, que você tinha percebido que talvez alguns jogadores estivessem um pouco desligados em relação... Nunca falei isso, por favor. Não, só para concluir. Não podemos partir de uma premissa que não é verdadeira. Só para terminar, porque o senhor também disse que alguns jogadores que tinham feito uma boa temporada ano passado talvez tivessem voltado de outra forma pela boa temporada que fizeram. Isso foi dito depois do empate em Santa Cruz. Também não foi dito que eles voltaram diferente porque eles tinham feito uma boa temporada. Porque as temporadas são diferentes, elas iniciam diferentes. E você volta diferente por questões normais. Esse foi o diálogo. O Mano a todo momento diz que não criticou, que não falou de mudança pelo fato deles terem jogado bem no ano anterior, quis tirar da discussão uma falta de doação, disse que não é uma falta de doação. Eu vou rodar o que o Mano falou depois do jogo contra o Avenida, tá? Prestem atenção bem na resposta. A gente nunca está tranquilo no futebol exatamente por causa disso. A gente sabe, a gente já tem experiência para saber que termina tudo muito bonito, você mantém os mesmos jogadores, mas começa diferente o ano, né? Mudam as cabeças das pessoas, o jogador às vezes passa a pensar um pouquinho diferente do que ele pensava no ano anterior, e já acha que não precisa fazer certas coisas e se doar tanto para a equipe, às vezes as coisas passam a ter um pouquinho mais de dificuldade. Porque a nossa equipe é uma equipe de doação total. Ela precisa de doação total, ela só vai poder entregar aquilo que a gente foi, né, como jogo, como qualidade de jogo, se ela estiver sempre quase no seu limite de atuação, entrega total, muita disputa. Acho que a gente esteve faltou isso nos 2 primeiros jogos. E faltou durante uma parte do jogo, principalmente no início dos jogos. O Mano ele é muito claro naquela entrevista lá em Santa Cruz. Ele fala, alguns jogadores voltaram não se doando tanto quanto se doavam no ano passado, entendendo que não precisavam se doar da maneira que se doavam no ano passado. E a nossa equipe é uma equipe de doação.
Ela precisa dessa doação 100% para dar certo. Não pegou bem no vestiário essa fala do Mano, a ponto do Mano estar mudando e estar dourando esta pílula ao longo das últimas semanas. Vocês lembram do discurso do Mano no vestiário do pós-jogo contra a equipe do Ipiranga, onde o Inter goleou? Aliás, contra o São Luís, onde o Inter goleou? O Mano fala isso aí, ó, para a roda dos jogadores no vestiário. E acho que vocês têm consciência de que isso é assim. Tá? Não falta vontade, não falta entrega, não falta dedicação. Mas quem falta dedicação não trabalha naquele sol de 40 graus que nem a gente trabalha todo dia. E a gente trabalha, e treina forte, e se entrega, e se dedica. Tá? É outra coisa, o futebol é outra coisa. O que falta é isso que a gente fez hoje. Isso é uma amostra, tá? De que o Mano sim se preocupou com aquilo que ele falou e com a maneira que aquilo iria pegar no vestiário. Na entrevista coletiva, inclusive pós-jogo contra o São Luís, ele fala isso: olha, eu não posso cobrar a doação do grupo que vem e trabalha todo dia no sol de 40 graus. E essa tentativa do Mano de desdizer aquilo que ele disse, e que ficou claro na entrevista, o Mano disse na entrevista coletiva após o jogo contra o Caxias que ele não disse algo que eu mostrei aqui que ele disse. Ele cobrou sim mais doação, ele cobrou um maior comprometimento, ele cobrou um entendimento diferente de jogadores que foram bem no ano passado e já acham que não precisam fazer neste ano coisas que no ano passado eles achavam que precisavam fazer. O Mano está tentando dourar essa pílula para administrar um ambiente que ele tem controle sim. E o Mano é um cara que tem uma boa relação com todos os jogadores no vestiário, tem um respeito muito bom no vestiário. Mas a falta de resultado, ela tem trazido algumas instabilidades que estão em processo de tentativa de correção por parte dos dirigentes e, nesse caso, do Mano Menezes. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!